São duas vertentes que se integram e, na verdade, tem uma cara única. Mas quando a gente consegue enxergar essa cara única, a gente desdobra. Então, de um lado, essa pessoa está afirmando o capital, por outro lado, né, ele está resolvendo o seu problema. Então, quando ele resolve o seu problema, ele afirma o capital, ele afirma o estágio de exploração, ele afirma a sociedade desigual ou todos os mecanismos de desigualdades. Como que? Você pode estar pensando, esse cara acha que realmente é louco. Então, ele está dizendo que quando a gente arruma um trabalho e a gente é de esquerda, então a gente tem que sair do trabalho, porque eu não quero afirmar o capital. Então, veja, são esses ingredientes que efetivamente colocam mais areia na engrenagem. Certo? Por quê? Porque nós vivemos uma sociedade que se edifica numa contradição estrutural. É exatamente aí que estão. Né? Como se diz o bicho está aí. Quer dizer, como é que a gente dá um plus, né? Aumenta essa situação e a gente pode pensar no tecido social. Então veja, esse procedimento é um procedimento que a gente vai, vamos dizer assim, ganhando uma certa experiência quando as pesquisas vão possibilitando caminhadas, né? Caminhadas bem-sucedidas, às vezes caminhadas que a gente não consegue alcançar o que se esperava, e essas são as nossas experiências. Né? Então, uma outra face da irracionalidade sistêmica, e essa é a face, vamos dizer, mais brutal, né? Que é a seguinte: nós trabalhamos o ensino, uma boa parte de nós, pelo menos. Tá? Então, a gente está na universidade, está ajudando na formação, como se chama aí, de recursos humanos. Para outros, formação de quadros. Como que? Então, nós estamos ajudando a formar pessoas que vão desempenhar suas funções. Não somente na geografia, mas a gente trabalha com outros cursos, ajudando a formar arquitetos, engenheiros e por aí vai. Ok? Beleza. Imagine o Brasil de 2011 requerendo a mais do que aquilo que se forma no Brasil, de 2.000 a 2.500 engenheiros por ano. Então, a quantidade de engenheiros que são formados no Brasil vão para o mercado de trabalho, a exigência hoje seria de pelo menos de 2.000 a mais. Então, veja, a universidade pública se envolve nisso, a universidade privada, idem. Vamos pensar no nosso caso aqui, que é um arco bastante importante de pensar os investimentos públicos. Tá? Então, essa pessoa se forma, antes disso, para chegar nesse estágio, ele usou laboratórios, utilizou os recursos públicos para uma série de coisas. Lá no final da ponta, ele está apto a desenvolver a profissão. Vai para o mercado de trabalho, consegue uma ocupação. Passa 2 anos, a Camargo Correia olha para ele e fala o seguinte: companheiro, nós desenvolvemos aqui um comando numérico, compramos mais os equipamentos, a gente não vai precisar mais do seu serviço. E põe esse cara para correr. Tá? Então, na verdade, é isso. Quando nós vamos ler lá nos clássicos, ou nos autores que a gente dialoga teoricamente, com constância, e a gente nota o seguinte, que eu vou dizer aqui aparece de diferentes maneiras, mas a gente nota assim: o desenvolvimento das forças produtivas é imprescindível para que a sociedade caminhe, para que se produza mais comida, para uma série de coisas boas. E a gente esquece das coisas ruins, mas vamos falar das coisas ruins não. Vamos pensar o seguinte: essa ideia, ela já revela em si, esse procedimento que eu estou exemplificando, nesse caso da formação do engenheiro, ele passa 2 anos trabalhando e é colocado para fora. Então veja, ao mesmo tempo que se forma engenheiro e se prepara as pessoas, você destrói as pessoas. Esse é o movimento contraditório da sociedade no capital. Né? Então, o que é que fica para a gente pensar? Eu acho que eu poderia colocar no plural. Ficam várias coisas para a gente pensar. Né? E é exatamente, ou são exatamente essas coisas, esse conjunto de desafios, né, que uma palavra como essa aqui, irracionalidade sistêmica, não pode aparecer somente como uma palavra. Né? Tem que ganhar uma dimensão conceitual. Né? Então, só para dar um plus aí eu estava comentando com vocês a respeito do trabalho estranhado, né?
pensemos o seguinte, né? Que o trabalho estranhado, né, nada mais é do que uma forma histórica, né, que tem identidade, vamos dizer assim, com a estrutura social fincada na propriedade privada dos meios de produção, e que a partir disso, tá, com a regência do capital, tá, o estranhamento é exatamente o que? É a produção de um conjunto de elementos, de aspectos, de fatores, que faz com que o trabalhador, né, ele, ao se engajar no tecido produtivo, ele produz não somente as mercadorias que não pertencem a ele, que não pertencerão a ele, mas nesse ato de produzir, né, ele está produzindo aquilo que o exclui, aquilo que o nega. Então, é nessa relação dialética que a gente tenta entender, por exemplo, o trabalho como centralidade. Porque se o trabalhador, pegando nesse caso, o exemplo que eu dei anteriormente, quando o sujeito está desempregado, ele vai em busca de um posto de trabalho, ele afirma um conjunto de relações, inclusive relações de exploração, a gente vai pensando, o que é que vai restar então? Como que nós podemos, vamos dizer assim, produzir, ou continuar produzindo, pelo menos no meu caso, pensar que está produzindo conhecimento, né? Ou pretensamente produzindo conhecimento, tentando contribuir no debate, para fazer com que esses conhecimentos, as nossas teses, enfim, tantas coisas que a gente faz, possa agregar, possa incluir reflexões que vão iluminar saídas, juntamente com os movimentos, as organizações dos trabalhadores, para que a gente possa pensar no mundo emancipado. Então, veja, quando nós estamos fazendo pesquisa, nós estamos pensando tudo isso. Do ponto de vista da sistematização do conhecimento, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui faz parte da primeira linha até a última linha de qualquer projeto que a gente escreve. Então, o trabalho estranhado, apenas para que fique bem claro mesmo para futuras pesquisas, futuras interlocuções que possam estabelecer entre nós, e mais uma vez eu reitero, eu ficaria muito feliz de poder, a partir dessa conversa de hoje, aumentar o meu número de companheiros, de amigos aqui no Catalão. Então, no limite, o que a gente se depara com as tomadas de posição que a gente assume, e ao fazê-lo, nós estamos definindo, inclusive, com brevidade, os assuntos, os recortes, uma série de outras coisas que faz parte dos nossos projetos, das nossas ações como pesquisador, e com as atenções voltadas aos produtos. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não dá para a gente imaginar, olhar para uma pessoa e falar, aquele fulano é pesquisador, trabalha lá, não sei o quê, faz isso, faz aquilo, etc. E não imaginar que há uma sintonia muito grande entre aquilo que o pesquisador pensa, como que ele se prepara, como que ele se refaz a cada pesquisa, a cada momento, para poder continuar pensando uma série de coisas e aplicar aqueles conhecimentos todos que ganham uma identidade, por exemplo, como uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, uma monografia, seja lá o que for. Então, tem uma praticidade muito grande no que a gente faz. E estou dizendo isso para vocês, até porque, não sei se vocês têm o hábito de receber críticas, mas eu tenho. Viajo muito por aí, falo muito, então o povo manda o pé na canela da gente. Mas me disseram uma vez assim: você não acha que com essas ideias todas que você tem, quais são as coisas que eu estou comentando com vocês aqui, você não acha que há uma predisposição muito grande, não só sua, das pessoas que comungam essas ideias, de viajar na maionese? Eu fiquei pensando por isso. Não, viajar na maionese não é ruim, maionese é uma coisa boa, engorda, tudo é bom. Segundo, que viajar na maionese é uma expressão que a cada momento vai ganhando uma identidade muito particular para cada pessoa, mas eu entendi o endereço da provocação. Então, eu acho assim que viajar na maionese é importante. Para o nosso caso, as opções que nós tomamos, tudo bem que a gente viaja na maionese, nós temos direito também. Mas nós temos um compromisso de fazer com que as nossas pesquisas elas se somem a tantas outras, cujas opções dos protagonistas tenham um endereço, o CEP, etc., capaz de aglutinar e identificar outras pessoas vinculadas
dos movimentos sociais, eu acho que esse é o nosso tecido de pesquisa. Então, quando a gente insere nesse tudo a questão de gênero, eu fico pensando comigo, quer dizer, nós estamos arrumando a cabeça, mas não tem como sair correndo. Não é? Porque se a gente escreve que nós somos contra a sociedade do capital e que a gente aposta no mundo emancipado, e quando nós temos a oportunidade de fazer tudo isso a gente não faz, é uma coisa que está errada. Imagina, a gente lida com jovens, né, conversa muito, trabalha com várias pessoas, e cada semana, no meu caso, por exemplo, estou num lugar diferente do Brasil, tenho a felicidade, a oportunidade de vivenciar essas experiências, né, muito diálogo, muita, vamos dizer assim, troca de aprendizados, etc. E quando a gente tem a oportunidade de fazer as coisas, não, agora não é a hora. Quando é a hora? Né? Não sei. Fica aí para a gente pensar. Né? Então, veja, nessa sistematização, eu gostaria de deixar claro para vocês a compreensão que me motiva, desde sempre, a pensar e a repensar o trabalho, né, como um processo entre o homem e a natureza. Não tem como a gente escapar disso. Tá? É evidente que as pesquisas, as leituras, a gente vai sofisticando essa definição. Tá? Mas a base de pensamento está ali. Né? Então, ao atuar por meio desse movimento sobre a natureza externa a ele, e ao modificá-lo, ele modifica ao mesmo tempo sua própria natureza. Né? Então, veja, é uma relação dialética. Não há como a gente imaginar que as definições que a gente atribui aos nossos ideários, né, aos nossos pensamentos, são fundamentadas em, vamos dizer assim, referenciadas, melhor dizendo, em via de uma única, porque não é. Né? Bem, essas identificações me põem na linha de tiro, vamos falar assim, diante da trama social da luta de classe. Então, se eu sou capaz de identificar os elementos estruturantes do modo de produção, se eu sou capaz de trazer no primeiro plano das minhas atenções o que acontece do ponto de vista global, do ponto de vista da reprodução sistêmica do capital, né? Identificar a partir da situação produtiva o rebatimento mais interessante que nos aproximaria de forma cada vez mais intensa e com tensionamentos importantes, né? Seria a gente entender a luta de classes. Então, veja, nós já temos alguns elementos. Agora temos em busca de outros. Né? Então, vamos dizer assim, se nós pudéssemos eleger essa opção aqui da trama social da luta de classes, tá? Sobre o que nós estamos tentando identificar isso? Que parcela da sociedade? Será que a gente só poderia entender a luta de classes do ponto de vista do setor urbano? Porque o setor urbano, como a gente já leu em algum momento na vida, contém somente proletários. E no campo não, no campo tem camponeses. Será que é isso? Bem, essas questões ficam no debate, né? Quando a gente ficar no debate. Mas o que eu acho que é interessante é o seguinte: nos campos e nas cidades, nós temos o mundo em ebulição. Né? E o mundo do trabalho, como uma fatia desse mundão, né? Está em ebulição também. Ok? E aí vocês imaginam na geografia, para quem é desse métier, a confusão que essas coisas todas, né, não geram. Ou a gente, melhor dizendo, a gente também acrescenta mais confusões. Porque se nós fôssemos tomar, a partir da nossa formação, o campo tem uma ossatura particular em relação à cidade, inclusive com a disciplina, e depois também a partir de áreas de especialização. Não é assim? Então veja, pelo trabalho, pelo viés do trabalho, nós temos que romper isso. E não é brincadeira que eu estou falando. Nós temos que romper. Porque, inclusive, partindo de exemplos concretos, os trabalhadores, eles migram do campo para a cidade do campo, para trabalhar, para morar, para viver, para fazer um monte de coisas. E eles não vêm perguntar para nós aqui na Universidade Federal de Goiás, aqui no campo de Catalão, se a gente concorda ou não. Porque imagina, o sujeito tem uma relação de vivacidade com a cidade. E
e ele vai trabalhar no campo, mas ele volta para dormir, enfim, ou então o contrário. E existe também. E aí a gente continua fazendo os nossos estudos, né, as aventuras. Então, veja, esse é um assunto muito polêmico, eu não vim aqui para caçar confusão com vocês. Mas estou dizendo, eu também sou fruto dessas áreas de especialização, evidente. Evidente. Eu estou dizendo que do ponto de vista da nossa compreensão do tecido social, que é repleto de contradições, é uma trama complexa de relações, não é? Esses fatiamentos não existem. Essa fragmentação é uma fragmentação produto do nosso discurso. E aí os desafios, do ponto de vista do produto analítico que a gente oferece para a sociedade, para o nosso interlocutor, a gente, na maioria das vezes, fica sempre devendo. Por quê? Porque a gente não consegue entender e colocar em prática, né, aquilo que efetivamente o mundo do trabalho, ou as relações que enriquecem isso que chamamos de mundo do trabalho, não é, se apresentam concretamente na forma de desafios no plural. Desafios. E a gente não consegue entender muitas coisas. Não consegue, passa daquilo. Ainda mais, que há ainda uma preponderância muito grande por parte de vários de nós, como estou me excluindo, tá, que acredita que ainda é possível a gente decifrar ou demarcar as nossas apreensões do ponto de vista da produção do conhecimento, reservada quase que exclusivamente às habilidades sensórias. E todos nós sabemos que as habilidades sensórias são extremamente importantes, mas não o suficiente para a gente explicar as tramas, para a gente, vamos dizer assim, conseguir se envolver nessas complexidades todas que a realidade nos apresenta. Então, em alguns casos, nós corremos o risco, inclusive, de apostar em algumas afirmações que eu não aposto, pelo menos em sã consciência não, que a gente diz o seguinte: sem conhecimento científico é impossível conhecer a realidade, porque o conhecimento científico é a forma mais avançada, mais poderosa, etc. E quem está fora disso é senso comum. Não sei se vocês já se depararam com isso. Eu acho isso muito polêmico, não aposto nesse caminho, não tenho essa compreensão, mas eu tenho a compreensão que, através das ferramentas que o conhecimento científico nos fornece, evidentemente, nos fornece muitas, porque a gente tem que construir metodologicamente os nossos caminhos, as nossas ações, porque senão as ferramentas não têm nenhum sentido. Então, quando nós, vamos dizer, conseguimos reunir essas condições quase que ideais para poder executar as nossas pesquisas, com certeza nós podemos aproximar um pouco mais das complexidades e dos desafios que isso nós chamamos de realidade nos apresenta. Tá? Então tem tudo isso. Tá? Tem esses ingredientes, todos fazem parte das nossas questões, né? Dos nossos desafios aí como pesquisador. Né? Bem, então, essas complexas tramas aí no mundo do trabalho, né? São enriquecidas, são povoadas